Olá pessoal, tudo bem com vocês? Léo aqui. Pessoal, hoje nós iremos criar uma videoaula aqui como um complemento da aula anterior referente ao Grid Bag Layout. Sempre quando eu achar que houver a necessidade de nós estarmos criando uma videoaula que vai agregar conhecimento referente a um conteúdo que foi abordado na aula anterior, nós estaremos realizando essa videoaula para que nós possamos agregar mais ainda conhecimento referente ao conteúdo da aula anterior. Perfeito, pessoal? Vamos lá então. Primeiramente aqui eu quero passar para vocês algumas alterações que eu já deixei organizado, já fiz aqui, são alguns recursos que nós estaremos abordando e utilizando nessa videoaula. Primeiramente aqui eu quero dizer para vocês que eu criei um pacote de imagem aqui e já organizei umas imagens aqui, que são as imagens que nós iremos utilizá-las no nosso projeto quando a gente quiser mostrar um alerta para o usuário a respeito de alguma informação. Perfeito, nós criamos esse pacote imagem e já deixei organizado também uma classe de util. Essas classes de util aqui, no nosso caso aqui, nós iremos utilizar essa classe quando nós quisermos organizar algum método, que nós poderemos utilizar esse método de forma dinâmica no nosso projeto. Ou seja, nós temos um método bastante genérico e nós, a partir dessa organização, nós poderemos utilizar esse método de forma dinâmica em vários lugares do nosso sistema. Certo, pessoal? Criei uma classe aqui, então, util, uma class util, e já criei também outra class aqui, uma class alerta, certo? E a partir da class util, eu resgato o objeto alerta aqui, e a partir desse objeto que eu resgatar, eu posso estar utilizando os recursos que eu organizei na nossa classe de alerta aqui, que por sinal são os recursos de alertas que nós estaremos utilizando para mostrar alguma informação para o usuário no nosso projeto, certo? Aqui nós temos alguns ícones aqui, que são justamente, nós temos umas variáveis aqui do tipo ícone aqui, que são justamente os ícones que eu importei no nosso projeto aqui, nesse pacote de MG, beleza? Para a gente estar utilizando ele nessa classe aqui. Perfeito, pessoal. Aí aqui eu utilizei 4 métodos aqui: alerta normal, alerta de sucesso, alerta de erro e alerta de pergunta, certo? E a partir desses métodos aqui, eu utilizei os recursos que o Java já me oferece, que é esse JOptionPanel aqui, que seria um alerta padrão do Java, que a partir do momento que eu resgatar o meu componente lá pela classe de util e o nosso objeto alerta, eu posso estar utilizando esses recursos aqui. Posso estar mostrando um alerta para o usuário, um alerta normal, que, por exemplo, faltou algum campo para ele preencher, um alerta de validação, um alerta que deu tudo certo, um alerta de erro, dependendo da operação que for realizado, e um alerta de pergunta. Esse alerta de pergunta aqui, eu posso estar utilizando ele dentro de um if. Eu posso colocar uma condição, fazendo uma pergunta para ele, utilizando esse recurso no sentido de resgatar a classe de alerta pela minha classe de utilitários, passando uma pergunta e perguntando para ele: deseja realizar uma determinada operação? Se sim, eu prossigo, entro no if. Se não, eu retorno desse método aqui. Se ele falar que não, aí eu não entro no if, ou eu prossigo para o else, alguma coisa nesse sentido assim. Basicamente, alguns métodos genéricos, onde nós iremos passar a mensagem e a partir desse momento, o Java vai exibir um alerta para a gente na tela. Certo? Inicialmente, então, eu criei esse pacote de imagem, organizei algumas imagens aqui para a gente estar utilizando o nosso alerta, e organizei também a classe de utilitários aqui, que por enquanto que ela só tem o método getAlerta aqui, para a gente estar resgatando esse objeto do tipo alerta, para a gente estar exibindo as mensagens para o usuário. E a partir do momento que a gente resgata esse objeto, nós poderemos utilizar os recursos que tem nessa classe aqui, alerta. Certo, pessoal? Então, as alterações que nós fizemos para a gente estar dando continuidade nessa aula aqui foram essas aqui. Então, vamos para o escopo geral da nossa videoaula. O que eu quero estar apresentando a vocês é esse recurso aqui de customização do Grid Bag Layout. Na aula anterior, nós utilizamos os recursos aqui que o próprio IDE, que o próprio NetBeans me oferece. São os recursos do próprio layout também. Só que o NetBeans já me oferece aqui, aí eu posso estar manipulando os componentes utilizando esses recursos aqui que aparecem para a gente no canto inferior direito aqui da nossa tela aqui, certo? Só que o Grid Bag Layout, eu posso estar clicando com o botão direito em cima do layout aqui, do Grid Bag Layout, do seu objeto, e posso estar utilizando esse recurso aqui de customização, certo? A partir do momento que eu clico nessa customização, ele abre essa rotina aqui para mim, ele abre essa tela aqui para mim, que nada mais é do que a organização dos meus componentes
lá da rotina, ó, lá da tela, certo? E a partir desse momento aqui, fica mais fácil para mim estar manipulando os meus componentes aqui dentro. Percebe que eu só estou segurando eles mesmo, com o meu mouse aqui, e estou arrastando eles, certo? Ou seja, pessoal, tem pessoas que preferem estar trabalhando com esses recursos aqui, que acham mais fáceis. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com aquele padrão que a gente utilizou na aula anterior. Só que aí vai do gosto de cada um. Só queria mostrar para vocês que o Grid Bag Layout me oferece recurso de customização aqui também. Fiquem à vontade para estarem conhecendo esse recurso aqui, que o NetBeans também me oferece para se trabalhar com esse tipo de layout. Perfeito, pessoal? Vamos dar continuidade aqui então. Deixa eu só voltar os componentes aqui para a posição normal do meu X aqui e do meu Y, perfeito? Vamos estar dando continuidade à nossa videoaula. Então aqui agora nós iremos realizar alguns procedimentos, algumas adaptações nessa nossa rotina aqui para ela ficar um pouquinho mais amigável, certo? Nós iremos aqui então estar primeiramente organizando as cores desses painéis aqui. Vamos unificar as cores deles utilizando essa cor aqui, desse painel aqui, certo? Vou estar selecionando todos eles aqui, selecionando ali o background ali e alterando todos como padrão aquela cor que estava no último ali de baixo ali. Certo, pessoal? Deixa eu só executar aqui para a gente ver como que tá ficando. Perfeito, tá bacaninha, tranquilo. Pessoal, aqui agora nós iremos utilizar, para ficar um pouquinho mais bonita a nossa tela aqui, vamos estar tirando essas decorações aqui, que seria o botão de maximizar, minimizar e de fechar aqui da nossa rotina, certo? Para a gente estar tirando essas bordas da janela aí, nós temos que clicar no nosso JFrame aqui, pessoal, e nós temos que estar marcando essa opçãozinha aqui, ó, Undecorated, certo? A gente marcando essa opçãozinha aqui, a tela vai ficar sem decoração, certo? Deixa eu só executar aqui para a gente ver como que ficou. Perfeito, pessoal, ficou um pouquinho mais bonito, nós estaremos organizando uma borda também, nesse painel mais externo aí, para que a rotina fique um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais amigável. Vamos lá. Aqui agora que esse botão aqui não tem como eu fechar a rotina, porque esse botão não está funcionando ainda. Já já nós iremos organizar as funcionalidades aqui também, perfeito? Vamos dar continuidade aqui então. Certo, pessoal, então aqui agora nós iremos organizar uma borda para ficar um pouquinho mais amigável a nossa rotina aqui de login. Nós iremos organizar uma borda nesse nosso painel externo aqui, ó. Vamos selecionar ele aqui. Vir em bordas aqui, vamos estar utilizando essa de linha aqui mesmo, espessura 2. Vamos estar selecionando uma cor aqui para ela. Vamos ver essa cor aqui, como que vai ficar. Deixa eu só executar aqui. Certo, pessoal, ficou bacaninha. Ou seja, nós temos a nossa telinha aqui, com uma cor estática aqui atrás, certo? E uma borda aqui. Perfeito, pessoal? Vamos continuar aqui então. Deixa eu só finalizar aqui. Certo, pessoal? Então, para enriquecer a nossa videoaula um pouquinho mais aqui, nós iremos organizar essas duas funcionalidades aqui do botão de logar e de sair. Quando ele clicar aqui, vai perguntar se ele deseja realmente fechar o sistema. E quando ele clicar em logar aqui, nós iremos validar um usuário aqui e a partir dessa validação mostrar uma mensagem para ele se o usuário está correto ou não. Inicialmente nós não iremos trabalhar com banco de dados, porém nós já iremos trabalhar com o nosso alerta, nós já iremos trabalhar com estruturas condicionais aqui para a gente verificar se deu tudo certo em relação à validação e se deu tudo certo aqui na validação, dependendo do valor que ele informar aqui do usuário e senha que ele informar aqui, aí a gente vai posteriormente chamar a nossa tela principal, se deu tudo certo. Então vamos começar com esse botão de sair aqui. Pessoal, para a gente organizar um evento aqui do Java, o Java aqui, juntamente com o IDE, o NetBeans, me oferece alguns eventos aqui que eu posso estar utilizando nesse botão aqui, ó, em qualquer botão do Java aqui. Me oferece eventos básicos aqui, ao clicar no botão, ao passar o mouse em cima do botão, ao tirar o mouse, o foco do mouse de cima do botão,
ao pressionar com o mouse, ao pressionar e depois que eu tirar esse pressionamento do mouse, ele executa alguma operação, certo, pessoal? Ele me oferece vários eventos aqui. O evento mais padrão mesmo ao clicar seria basicamente esse primeiro aqui. Eu posso clicar 2 vezes aqui, nele aqui, ele já vai aqui para o meu código aqui, onde que eu vou estar adicionando o meu conjunto de código aqui. A minha operação, que eu gostaria de fazer, quando ele clicar nesse botão. E esse mesmo evento aqui também, ele vem para cá, ó, Action Performance, certo? Aí, basicamente, ou eu posso clicar 2 vezes em cima do botão para me estar criando o meu código aqui, a minha operação, quando eu clicar nesse botão, ou eu posso vir aqui também, por exemplo, nesse botão de logar e clicar aqui, ó, que aí ele já vai lá para lá também, já me oferece um evento criado em cima desse botão selecionado. Perfeito, pessoal? Deixa eu só formatar o código aqui para tirar esse espaçamento aqui, tranquilo. Ou seja, agora eu já tenho os 2 eventos criados aqui. Vamos começar por esse aqui. Clicar 2 vezes aqui nele. Perfeito, vem para cá. O nosso objetivo aqui, pessoal, quando ele clicar nesse botão, é a gente perguntar para o usuário, deseja realmente fechar ou sair do sistema? Se ele falar que sim, aí a gente vai matar, a gente vai finalizar a nossa aplicação. Perfeito, vamos aqui então. Tranquilo. Aqui é o seguinte, pessoal, nós temos que começar com if aqui. E aqui nós já iremos utilizar o nosso recurso de alerta, que eu havia falado no início dessa videoaula. Seria o tio.getAlerta. Alerta pergunta. E aqui, basicamente, eu tenho que passar a minha pergunta aqui. Deseja realmente fechar? Tranquilo, aqui eu já tenho minha pergunta formulada aqui. Eu já tenho meu if aqui, que é a minha estrutura condicional aqui. Vou só estar formatando esse código aqui. Tranquilo. Aí como que funciona isso aqui, pessoal? Basicamente, eu tenho um if, que eu vou estar perguntando para o usuário, utilizando o nosso recurso lá do nosso pacote de utilitários, com a nossa classe de alerta, e perguntando para ele, deseja realmente fechar? Se ele dizer que sim, quer dizer que vai entrar aqui. Vou colocar aqui entrou no if, só para vocês estarem vendo. E aqui eu vou estar colocando um else aqui, só para a gente ver que ele vai entrar nesse else aqui também. Salvar aqui e vou estar executando aqui para a gente ver. Ou seja, se eu clicar nesse botão aqui, vai perguntar para mim, deseja realmente fechar? Se eu falar que não, olha lá, ó, entrou no else. Ou seja, não entrou no if e entrou no else. Agora, se eu clicar aqui de novo e falar, deseja realmente fechar? Perguntou de novo. Se eu falar que sim, entrou no if. Ou seja, pessoal, eu fiz uma pergunta aqui e dependendo do retorno, do resultado dessa pergunta que eu fiz, ela vai me retornar true ou falso. Se ela me retornar true, é porque ele clicou no botão de sim. Aí ele vai entrar nesse if aqui e, consequentemente, vai mostrar esse código aqui para mim. Entrou no if. Se ele perguntar a mensagem e se o usuário clicar em não, aí ele vai entrar nesse else aqui. No nosso caso, a gente não vai fechar o sistema. Perfeito, então, basicamente eu vou estar removendo esse else aqui e dependendo da resposta dele, se ele falar que realmente deseja sair, ou seja, se ele marcar sim, aí a gente vai estar matando nossa aplicação aqui. System.exit 0. Nesse momento aqui, pessoal, com esse comandozinho aqui do Java, eu vou estar matando a minha aplicação de fato. Quer ver? Deixa eu executar aqui para vocês verem. Cliquei aqui. Deseja realmente fechar? Não. Deseja realmente fechar? Não. Quando eu falar deseja realmente fechar? Sim. Aí ele vai matar a minha execução aqui. Certo? Vamos lá de novo, que tinha 2 execuções aqui, só para vocês verem aqui. Deseja realmente fechar? Sim. Aí ele vai, de fato, matar o meu Java, matar a máquina virtual que estava rodando essa aplicação aqui lá na memória RAM. Certo, pessoal? Basicamente, o primeiro passo é esse, a gente criar aqui a funcionalidades aqui da gente de fechar o sistema. Nosso objetivo aqui agora é a gente validar esse login, que seria o nome, e a senha que ele digitar quando ele clicar nesse botão de logar aqui. Como eu havia falado para vocês, inicialmente a gente não vai trabalhar com banco de dados aqui, porém nós já iremos ter uma noção de como que seria uma validação dessa simples para a gente poder validar o login e a senha do usuário, certo? O login e a senha válido aqui será admin.
Tranquilo? Enquanto ele não digitar isso, nós iremos mostrar para ele uma mensagem de que o login ou a senha está incorreto e nós iremos também colocar o foco nesse botão, nesse campo de nome aqui e nós iremos limpar os dois. Tranquilo, vamos clicar aqui agora. Perfeito, vamos criar um if aqui para validar esse login e a senha para a gente. Certo, criei o meu método aqui. Se ele entrar nesse método aqui, se ele entrar aqui, quer dizer que ele foi validar o login e a senha para mim e elas estão corretas. Estão corretas no sentido de que o login é admin e a senha também é admin, certo? Vou criar esse método aqui. A ideia é me oferecer um recurso que a gente está criando um método aqui de forma automática. Certo, pessoal, vamos estar trabalhando com o nosso método aqui que o NetBeans criou para a gente aqui, beleza? Só que antes aqui, vamos fazer um detalhe aqui, vamos alterar o campo, o nome dos campos aqui, para a gente poder trabalhar lá naquele método lá, certo? Esse cara aqui vai ser campo nome e esse cara aqui será campo senha. Tranquilo, perfeito. Pessoal, então vamos validar o nosso usuário e senha utilizando o nosso método aqui. É o seguinte, por padrão aqui, a gente vai retornar true. Se deu tudo certo aqui, ele vai retornar true. Se deu errado a nossa validação aqui, a gente vai retornar dentro desse if aqui. Certo? E aqui agora, aqui, como condição do nosso if, nós temos aqui, ó, campo nome, ponto, get texto, para a gente pegar o valor, ponto trim, para a gente tirar o espaçamento à esquerda e à direita do login, ponto. Se isso aqui for igual a admin, nós iremos entrar aqui. Só que no nosso caso aqui, a gente quer que entre aqui quando isso aqui for diferente de admin. Então, nós temos que negar essa condição aqui. Porque esse método aqui, ó, igual, ele retorna um booleano para mim. Se isso aqui for verdade, ele vai entrar aqui. Só que eu quero que ele entre aqui quando isso aqui for, ou seja, quando isso aqui for falso, quando isso aqui não for válido. Ou seja, quando ele digitar algo diferente de admin. Certo? Então, aqui eu vou negar isso aqui. Perfeito. Ou, da mesma forma aqui, o campo de senha. Ponto, get texto, ponto, trim, para a gente tirar o espaçamento, ponto, equals, admin. Ou seja, se isso aqui for verdade, ele vai entrar aqui. Só que a gente quer que ele entre aqui quando isso aqui for falso. Então, eu vou negar isso aqui também. Como que ficou a nossa condição aqui, então, como um todo? Basicamente é o seguinte. Se tudo que eu digitar no meu campo de texto for diferente de admin, porque eu estou negando aqui, que esse pontinho de interrogação aqui, aí ele vai entrar aqui. Ou, se o que eu digitar no campo da senha for diferente de admin, ele vai entrar aqui. Se um ou o outro, se qualquer um dos dois, o que tiver diferente de admin, ele vai entrar aqui. Certo, pessoal? Aqui agora é o seguinte. Vamos colocar o nosso código aqui. Se isso aqui for falso, o que a gente vai fazer? Nós iremos limpar esses campos. Campo nome, ponto, set texto. Duplicar isso aqui. Limpar, ou seja, se isso aqui for falso, se o login ou a senha, se algum dos dois for diferente de admin, a gente vai estar limpando os dois aqui e nós iremos colocar o foco também, ponto, campo nome, ponto, request, foco. Ou seja, nós estaremos limpando o campo e colocando o foco no campo de nome. E nós estaremos, consequentemente a isso, retornando falso
para ele não logar e não chamar a nossa tela principal. E nós iremos ainda mostrar aqui, antes do retorno, uma mensagem. O tio.getAlerta, alerta aqui pode ser esse aqui normal, e nós iremos mostrar uma mensagem aqui agora. Ó. Login ou senha estão incorretos. Certo, pessoal? Basicamente nós temos isso então. Ele vai validar login ou senha está diferente de admin? Se sim, ele vai entrar aqui, vai limpar o login, a senha para a gente, de forma automática, vai colocar o foco do mouse no campo de login, do nome, e vai mostrar a mensagem, login e senha estão incorretos, e vai retornar false, que consequentemente a isso, ele não vai logar no nosso sistema. Só vai logar, a gente só vai chamar a tela principal, login e senha estão corretos, vamos colocar mais um system aqui, hora de chamar a nossa classe principal. Só vai mostrar essa mensagem aqui se o login ou a senha estiverem válidos, ou seja, se o login e a senha forem iguais a admin. Quer ver? Vamos executar aqui. Eu vou digitar aqui Léo, senha Léo, e vou clicar em logar. Login ou senha estão incorretos. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu cliquei nesse botão logar aqui, ele chegou aqui nesse código. Aí ele chamou esse método aqui para validar o login e a senha. Ou seja, verificou o seguinte. O campo nome, que tem a palavra Léo, tirando o espaçamento, Léo, é igual de mim? Não, é falso. Então ele já entrou nessa primeira condição aqui. Ele nem precisou continuar aqui porque é uma ou a outra. Ele já entrou aqui direto. Perfeito? Aí ele já limpou os dois. Já limpou os dois aqui e já colocou o foco nesse campo aqui. Quer ver? Vou aqui de novo, ó, Léo, e vou deixar o foco nesse campo aqui. Vou clicar para logar. Olha lá, ó. Ele limpou os dois e colocou o foco nesse campo aqui pra gente, de forma automática. Agora, se eu digitar admin e clicar aqui, aí sim, ele não fez mais nada, mas ele mostrou aqui embaixo, ó, login e senha estão corretos, porque ele chama o método de validar aqui. O campo nome aqui é diferente de admin? Não, ele é igual. E o campo senha é diferente de admin? Não, ele é igual. Consequentemente a isso, ele não entrou aqui, retornou true aqui e ele entrou nesse if aqui e falou o seguinte: login e senha estão corretos e hora de chamar a nossa classe principal. Perfeito, pessoal? Tinha outras formas da gente fazer essas validações aqui também. A gente poderia validar se o campo de nome fossem igual a admin e o campo de senha for igual a admin, a gente já retornava true. E aí, caso contrário, a gente criaria um else, mas nesse caso aqui a gente só precisou do if. Entendeu? Não precisa do if e do else. Ficou um pouquinho mais complexo porque está falando o seguinte: se essa condição aqui for verdade, que consequentemente aí essa negação aqui, se ela for mentira, ou seja, se ela for falso, você entra aqui. Ou se essa condição aqui for verdade, porque esse campo aqui é igual de mim, porém, se essa outra aqui for falso, porque ela é diferente de mim, aí ele entraria aqui. Ou seja, se alguma das duas forem falso, ele ia entrar aqui. Aí ia limpar o nome, ia colocar o foco, ia mostrar a mensagem, consequentemente, não ia entrar aqui e não ia chamar a nossa tela principal. Certo, pessoal? Basicamente a nossa rotina aqui ficou assim agora. Deixa eu executar ela aqui. A gente criou um botãozinho aqui para perguntar se o usuário deseja realmente fechar o sistema. E nós criamos uma validação simples aqui. A gente poderia ter adicionado aqui, eu deixo como tarefa para vocês, uma validação para ver se o usuário, se ele informou esses campos aqui, o campo de login e o campo de senha, quando ele clicar nesse botão aqui. Você está entendendo? Como que seria essa validação? A validação seria o seguinte. Deixa eu só fechar aqui. Poderia ser assim, ó. Se esse campo aqui for igual a vazio, a gente não iria colocar isso aqui. Ou o de senha for igual a vazio, teria um if antes aqui, a gente poderia colocar a mensagem. Tem que informar o login e a senha para prosseguir.
Vocês entenderam? E a gente já retornaria falso aqui também. Entenderam? Aí eu deixo como tarefa para vocês. Eu vou estar organizando aqui também agora aqui. Mas aí depois vocês podem comparar, ver se o de vocês ficou certinho. Perfeito, pessoal? Basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigado a todos.